Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho e hoje eu tô com uma pessoa muito especial, você já deve saber o nome dele aí, porque com certeza deve estar nessa descrição desse vídeo, a foto bonita dele já tá aparecendo aí, mas eu tô com ele, o Gelado, do Senhor Incrível. Brincadeira, bom, então. Beleza, Marcelo? Como Beleza. É que você tá? Graças a Deus, tudo jóia. Cara, muito feliz em ter você aqui, porque eu fiz um podcast recente com a tua filha, e ela falou muito de você aqui. Eu falei, mano, eu preciso trazer o pai dela aqui. Primeiro, eu quero as tuas impressões. Com certeza você já assistiu o podcast. Sim. Mas a tua impressão da tua filha, não é nem do podcast. Podcast, deixa pra lá. Mas da tua filha falando a respeito da história dela. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiramente é um prazer, né? Opa. Estar aqui gravando com você, é muito bom. E vamos lá. A impressão, assim, que dá é que ainda não é de dever cumprido, né? Uhum. Mas como ela vai casar recentemente, então vamos se dizer que ela já está 98% nesse caminho, né? Até o que eu pude fazer por ela foi feito. Perfeito. E ela tá vindo nessa caminhada. Então, assim, pra mim é muito gratificante, né? Você ela. teve a impressão assim, criei um monstrinho, que agora só trabalha. Então, né, cara? Então... Porque ela falou que você é o cara que era o workaholic, que trabalhava de segunda a segunda. Agora ela tá igual. Mas você sabe que foi muito interessante isso, porque ela olhava pra gente assim e eu ficava morrendo de dó, tinha hora. Porque enquanto eu trabalhava, e ela tava lá sentada, brincando, fazendo as miçangas dela, pulseirinha, aquelas coisinhas todas, e ela ia pra lá, ela voltava pra cá. Aí ela ia tomar água, aí ela voltava pro fundo, aí ela vinha e conversava comigo, conversava com a mãe dela. Eu falava, meu, o que eu tô fazendo com essa menina no salão? Enquanto você estava trabalhando, Enquanto eu ela tava tava trabalhando, eu falava, meu Deus, e agora? Ela fica aqui o dia inteiro, né? À toa, e aí não era à toa. Porque ela sempre foi muito observadora. Uhum. Então eu olhava assim, aí de repente ela tava mexendo num cabelo. Aí ela pegava as bonequinhas dela e começava a fazer trança. Então eu olhava para aquilo e eu falava, meu... E aí ela olhava e ela falava assim, né? Ô pai, eu não quero trabalhar no salão. Eu falava, meu, eu tô criando um trauma na menina, né? Nossa, porque verdade. às vezes ela poderia até desenvolver alguma coisa, dar sequência naquilo que a gente começou, e eu já tô limitando ela aqui, né? Ela mesma tá se bloqueando e se fechando. Uhum. E ela falava desse jeito, eu falava, cara, eu tô fazendo tudo errado. E aí as coisas foram acontecendo, né? Você tinha essa insegurança, então, de criar esse trauma? Eu tinha porque eu tinha a visão de que, assim, eu sempre pensei, eu vou deixar ela fazer o que ela quer. Mas como eu vim dessa área da beleza, então eu falava assim, cara, se ela seguir para essa área, melhor. Porque eu já comecei, então ela vai dar sequência. Sim. Vamos se dizer que, entre aspas, para ela já tá uma meio porta caminho aberta, andado, né? Meio caminho andado. Só que eu tinha essa insegurança de estar dando essa pressão, né? Caminhando por essa linha. Eu falava, meu, e agora? Como é que vai ser? E aí, ela me falando isso, eu falava, cara, não é isso que ela quer. E às vezes eu tô querendo uma coisa que ela não quer. Nossa. Né? E aí as coisas foram acontecendo, até chegar no ponto dela se tornar quem ela é hoje, né? E hoje ela é uma das referências aqui em Ribeirão naquilo que ela faz. Sim. E não criou-se um trauma nela. Ela Sim. acabou também tendo a vida que você já tem há muito tempo. Ela começou a ter essa vida agora de trabalhar direto, de ter cliente domingo, cliente segunda-feira, enfim. Mas assim, cara, a gente vai entrar na tua história, mas eu quero ver essa parte da paternidade ainda. O quanto representa para você ela tá vivendo o que ela tá vivendo hoje? O que isso diz para você? Do que você na criação que você teve dela, ela no salão ali, mas assim, olhando para ela hoje, ela construindo a carreira dela hoje para você, o que significa isso? Olha, para mim é uma gratidão muito grande, porque na idade dela, eu não tive completamente esse apoio, esse direcionamento. Uhum. Então, eu tive que aprender a ser pai, sozinho. Então, eu aprendi errando. E vendo ela hoje, nas nossas conversas, porque a gente é muito aberto um com o outro, a gente fala de tudo. Uhum. Então, vendo ela amadurecendo a cada dia, do jeito que ela amadureceu,
ela já é uma mulher. Sim. Você entendeu? Então, eu olho ela, eu vejo ela trabalhando, aquilo me enche de alegria, assim, eu fico, cara, que beleza. Então, é uma sensação de dever cumprido como pai, né? Eu vejo que ela está preparada para ir para lugares mais altos. E o interessante é que, assim, até certo ponto, eu tenho participação em tudo. Mas ela também desenvolveu sozinha. E aí ela fala para mim, pai, eu me espelhei muito em você, vendo como você era. Enquanto na minha cabeça, ela olhando como eu era, eu imaginava que ela estava me criticando em todo o tempo. Mas não, ela estava me observando. Caramba. Então, para mim, é muito gratificante ver ela caminhando do jeito que ela caminha hoje. Cara, eu não sou pai, né? Não, acho que eu não tô nem perto disso, de ser no momento, né? Mas quem sabe, essas coisas às vezes acontecem, né? Mas eu acho tão, assim, lindo, de verdade, quando um pai consegue, de uma certa maneira, dentro das suas inseguranças, que nem você teve, pô, não tive uma referência, não tive não é uma referência, mas eu não tive essa instrução que você Sim. deu para ela. E o quanto é lindo ver que ela se tornou uma pessoa baseada naquilo que você demonstrava para ela. Sim. Mesmo a sua insegurança de falar, meu, tô aqui no salão trabalhando, essa menina tá aqui, vou criar um trauma nela e tal. E mesmo assim, eu acho que nesses erros ingênuos dos pais, Sim. De ter que trabalhar, porque também você não podia deixar de trabalhar para ir para casa com ela e ficar brincando com ela, porque você tinha obrigações a cumprir, colocar comida na mesa também para ela e tudo mais, para o seu outro filho. Mas o quanto é lindo de ver, cara, essa relação e o quanto no final, entre aspas, né, vamos dizer, nessa partezinha que ela tá saindo de casa, é gratificante perceber que ela se desenvolveu mesmo, mediante as suas inseguranças. Ela criou uma personalidade muito forte e hoje ela trabalha praticamente no mesmo ramo que você. Sim. Cara, isso é muito legal, cara, de ver. E você sabe que eu comecei a entender algumas coisas que eu estava no caminho certo como pai. O dia que ela chegou, ela olhou para mim e falou assim, pai, eu quero que o meu esposo seja igual a você. Caramba. Eu falei, Gabi, deixa eu te falar um negócio. Peça um esposo melhor do que eu. Porque se chegar um igual eu, já tá bom. Tá. Eu achei que você ia se menosprezar, não. Mas você tá num patamar bom. Se chegar igual eu, já tá bom. Mas peça um melhor. Você já tem eu. Vai, agora busca o melhor. Tá, vou aproveitar que você levantou essa bola pra você. Vamos falar do teu passado agora. Corta. Marcelo, eu comecei diferente esse podcast porque a tua filha veio aqui, não tinha como não falar. Foi um podcast que, assim, nos primeiros 2 dias já bombou pra caramba. Mas, assim, eu sempre faço uma pergunta no início para as pessoas, para todo mundo que vem aqui, que é clichêzão, é isso mesmo, mas eu quero ouvir de você. Quem é o Marcelo? Bom, o Marcelo hoje. O Marcelo hoje. Quem é o Marcelo? Hoje. Não o Marcelo quem foi, porque a gente falou quem foi, hoje, tá complicado, irmão. Vamos deixar pra lá um pouco. O Marcelo hoje é um esposo, pai, empresário, né, na área da beleza. Ainda estou construindo algumas coisas, né? Eu sempre procuro estar ligado em tendências, né, novidades. Uhum. E nessa área da beleza é muito acelerado as coisas, né, que vão acontecendo. Então, a gente tem que estar sempre ligado. Então, o Marcelo hoje é um cara focado naquilo que faz. E eu vejo que eu ainda tenho muitos sonhos para conquistar. Mas, resumindo, é isso. Esposo, pai. Hoje você está no ramo empresário, você está no ramo da beleza. No ramo da beleza. Como é que você entrou nesse ramo da beleza, Marcelão? Porque você não é um cara bonito. Vamos lá, né? Hoje eu sou porque já deu um trato na barba, né? Cabelo. Você tá parecendo o Thiaguinho já, cara. Alinhado. Já tá parecendo o Thiaguinho no pagode. Tá. Só a conta bancária que tá diferente. Um pouquinho, né? Um pouquinho, quase nada. Mas como é que você teve esse contato com a área da beleza? Falou assim, é isso que eu quero pra minha vida. Então, vamos do início? Vamos do início. Partindo das outras profissões, dos outros acontecimentos, vamos lá. Bom, Vitão, eu comecei a ter um contato assim com o trabalho, vamos se dizer. Eu era muito novinho.
Eu lembro que na escola onde eu estudava, eles tinham um projeto para crianças. E na minha cidade tinha uma marcenaria e tinha uma bicicletaria. Tá? Uma cidade bem pequena. Jardinópolis, né? Pradópolis. Pradópolis. Perfeito. E lá eles tinham um projeto de guarda-mirim, né? E a guarda-mirim, ela tinha vários locais onde eles colocavam meninos a partir de 14, meninas também, para começar a trabalhar, ajudar, serviço de banco, essas coisas. Perfeito. Só que eu era mais novo ainda, então não tinha como eu entrar nesse projeto. Mas esse projeto da escola que acontecia, ele levava as crianças para fazer visitação nessa marcenaria, nessa bicicletaria e alguns outros lugares. E aí eu me lembro quando eu cheguei na marcenaria e ali estavam algumas crianças mexendo com os carrinhos e tal, e aí eu já fui, peguei uma lixa, comecei a lixar o carrinho ali e tal. E foi o meu primeiro contato assim, com o trabalho, porque aí depois eles explicavam que ali era um trabalho, os carrinhos que eram feitos iam para crianças carentes, ia para ser dado nas escolas. Então foi esse primeiro contato. E aí depois, passaram-se os anos, né? Eu fiz 14 anos, entrei para a Guarda-Mirim da cidade e passei por vários locais de trabalho. Então assim, eu já trabalhei no almoxerifado da prefeitura, eu já trabalhei na própria prefeitura, trabalhei numa área onde fazia parte da estrutura do clube municipal da cidade, na secretaria. Trabalhei no escritório de contabilidade. Nossa, também. Que triste, cara. Trabalhei, mano. E ó, foi meu último local. Da Guarda-Mirim foi lá. Temos algo em comum, então, tá hein? Vendo? Temos algo em comum. E trabalhei também diretamente com o líder desse grupo de jovens, né? Na sala dele mesmo, fazendo a seleção, imprimindo carteirinha, essas questões todas. Então, eu tive esse giro até os meus 18. Quando criança, deixa eu tirar uma curiosidade minha, assim, você era um bom funcionário? Desses 14 aos 18 aí? Cara, você rodou pra caramba, pelo visto. Mas lá era obrigatório rodar. Era rotativo. Perfeito. E o que eu fiquei mais tempo foi na imobiliária. Fazendo o que lá na imobiliária? Geralmente era assistente, né? Eu fazia a parte de assistente. Não mas vendendo assim, casa, alugando casa. Não, eu fazia vistoria. Por exemplo, se a pessoa ia mudar para uma casa, eu ia lá e fazia toda a vistoria. Perfeito. Voltava, digitava tudo certinho. O meu patrão conferia tudo direitinho e batia o contrato e acabou. E quando a pessoa saiu, eu também ia fazer essa vistoria. Entendi. Eu fazia serviço bancário também. E serviços pessoais também. Era tudo envolvido ali. Mas você era um bom funcionário? Eu era. Eu gostava de trabalhar assim, mas eu não era muito comprometido. Vamos supor, eu não me dedicava. Tá. Eu fazia o que era pra ser ali feito. E acabou, sabe assim? Então, assim, eu levava do jeito que tinha que levar, como a maioria das pessoas levam hoje. Vai Vambora, levando. tá? É pra deixar aqui? Tá bom, deixa aqui. É pra eu tô aqui para pegar esse copo d'água. Então, entendi. eu pego esse copo d'água. Perfeito. Eu não pego ele, depois que eu bebo, lavo, coloco para secar, porque o próximo vai usar. Não era desse tipo. Perfeito. Então, eu fazia o básico. Tá. Então, na medida do possível, o básico para mim... Não, era um bom funcionário. Era um bom funcionário. Não fazia coisa ruim. Não. Então, você e também não fazia nem a mais, né? Ele não fazia mais, estava no limite ali, perfeito, né? Do que era exigido de mim, eu fazia. E aí, então, assim... Saiu da GM, né? Que é a Guarda-Mirim. Eu saí da GM e fiquei mais ou menos coisa de meses parado. Com 18 aí, já, né? Nisso eu já estava com 18, tá? E foi uma fase muito importante na minha vida, porque assim, foi a primeira vez que eu fui trabalhar num lugar grande. Porque aí eu saí da GM, fiquei alguns meses parado, e eu me lembro que um primo meu começou a trabalhar no McDonald's, né? E aí eu falei, cara, eu tô procurando um trampo, né? Porque tem que fazer alguma coisa. E lá, tá precisando de alguém? Ele falou, dá um currículo que eu levo lá. No McDonald's? No McDonald's. Nossa, também triste, porque eu já trabalhei um dia lá. Sério, mano? Um dia. Já contei no podcast aqui. Isso aí eu não sabia. Mas ninguém sabe, né, cara? Porque eu não conto isso. Trabalhei um dia. Mas aquele primeiro dia que você recebe a roupa, você fala, mano, tem que vestir a roupa, o tênisinho e tal. Passei um dia lá, falo, nunca mais volto nesse lugar. Nunca. Mano, no segundo dia eu parei, olhei, falei, não vou. Não vou pra casa, vou embora. Tanto que eu fui até embora da cidade.
Que eu morava em São Paulo, vocês não quero fazer isso. Eu vim embora pro interior de novo. Não dá. Cara, horrível. Pra mim, experiência horrível. Não que o local, né, não seja bom de trabalhar, nada disso. Mas pra mim, Vitão, nem a pau, irmão. Não consegui. Entendi. Mas você foi pra lá. Aí eu fui pra lá. E aí meu primo levou um currículo e eu fui chamado. E eu não tinha muita expectativa. Mas eu fui chamado e aí eu me lembro que eu falei, cara, eu vou trabalhar no McDonald's, mano. Porque assim, o McDonald's naquela época era muito top. Naquela época que você fala é 1998. Ribeirão Shopping era completamente diferente do que é hoje, era bem menor. Era uma outra loja, né? Então você já vinha de Pradópolis, você já estava saindo para vir para Ribeirão. Para vir para Ribeirão. Tá. Então assim, para mim foi... Aqui pro interior de São Paulo aqui é um passo muito grande, né? Você sair da sua cidade e vir para Ribeirão. E assim, interessante de tudo que na minha cidade funciona muito assim. Existem alguns lugares que você pode trabalhar. Então assim, tem alguns comércios na cidade, tá? Roupa e alimentação, posto de combustível e tem a usina São Martim. Só. E a maioria vem para Ribeirão. Então, assim, faxineiras, né? Serviço doméstico e pessoas trabalhando em empresas grandes também. Então, assim, é isso que funciona padrão. lá. É o padrão de toda a cidade circunvizinha aqui de Ribeirão Preto. E eu, por questão de saúde, eu não poderia ir para a usina São Martim porque era um serviço mais pesado. Então, eu não conseguiria fazer por determinada limitação. E ficar na cidade não era muito a minha praia. Falei, cara, a cidade não tem muita coisa para me oferecer, porque eu já tinha uma visão mais aberta. Qual que era a visão do Marcelo de 18 anos? A minha visão era assim, eu quero trabalhar e quero ter tudo que meu pai não conseguiu me dar, que os meus pais não me deram, e eu quero alcançar, tipo assim, eu quero ter uma excelente casa, eu quero ter um excelente carro, eu quero estar em lugares diferentes, jantando. Então eu tinha essa visão. E lá eu não via a cidade me proporcionando isso. Perfeito. Porque eu via pessoas que começaram ali, terminaram ali, que estavam do jeito que elas queriam estar, porque cada um tem um pensamento, então para elas estava bom, mas para mim não era o que eu queria. Então eu queria sair dali, respirar um novo ar e ver o que ia acontecer. E aí nisso eu vi essa oportunidade. Então assim, eu vim para Ribeirão em 98, e morando lá e trabalhando aqui, entrei no McDonald's e trabalhei por 2 anos. Ganhei de você. Qualquer um ganha. E aí eu vou te falar a minha experiência, cara. Que assim... Foi boa. Pra ficar foi 2 excelente. Anos, né, mano? Foi excelente. Por quê? Porque eu era um cara que eu não tinha limites. Eu era um cara que eu não tinha muita organização. Eu não assumia muita responsabilidade. Eu não tinha muito compromisso. E ali eu aprendi tudo isso. Caramba, que ali foi uma das melhores escolas que eu passei. Em treinamento pessoal mesmo, sabe? Assim, de horário, cumprir a sua regra, aquele cronograma de funcionamento. Porque você olha o McDonald's de fora, você fala, é uma lanchonete. Tá, cara, mas aquilo ali funciona muito louco. Sim. A parte de produção deles é excelente, não tem o que falar. Então, ali você começa a desenvolver habilidades de organização. Porque se não estiver bem organizado, o processo vai para baixo. Não funciona. Um atrapalha o outro. E você depende de outras pessoas para você funcionar. Porque é uma produção em sequência. Perfeito. Então, assim, eu aprendi demais lá. Foi muito bom. Inclusive, eu fui como treinador também lá, né? Fui treinado, tudo certinho. E aí eu saí. Fui mandado embora, na verdade, né? Eita. Fui dispensado. Eu faltava um pouco. Por questões de saúde também. Faltava um pouco, por questões de saúde, né? Sim. Então, assim, e às vezes quando não era de saúde, era porque realmente eu queria faltar. Ok. E aí juntou tudo e, como eu te disse, né? Eu era um cara que não tinha limites. Perfeito. Mas aprendi muita coisa ali e saí. Então, essa foi a minha jornada dentro do McDonald's. E aí vem o ponto crucial, porque eu saí dali para fazer nada. Bom. Maravilhoso. Pra fazer nada, lindo. Com 20 anos de idade... Morando com os pais, aí tá? Sem trabalho e dando trabalho, né? E... Você dava trabalho com o quê? Eu dava trabalho, vamos se dizer assim, em várias áreas, você entendeu? Não, se não quiser falar, não tem problema. Eu só tô jogando só.
Eu dava trabalho em várias áreas, né? Ok. Eu era um adolescente muito revoltado. Não, você já era um adulto aí já, né? É. Naquela já época, tava... 20 anos era adulto. Hoje Isso, não é já mais. era- Sim. Mas sim, naquela época hoje- era um adulto. Sim. Então, assim, eu dava muito trabalho para os meus pais. E a minha sogra não via isso, porque é um detalhe que a minha sogra olha para mim hoje, ela fala assim, nossa, Pre, porque meu apelido é Preto, não sei porquê, mas é. Ah, E aí, a minha sogra fico falava... confuso um pouco, mas tudo bem. A minha sogra falava assim, nossa, Pre, eu via você na escola, você era tão quietinho, tão bonzinho. Aí eu olho para ela e falo, Dona Márcia, a senhora me conheceu mesmo? Então, você não me confundiu com nenhum outro rapaz da época? E ela fala, não, era você. Eu falo, nossa, o que eu me tornei depois, né? Mas aí você falou da Então- sua sogra na época, mas você já conhecia a tua esposa? Não, Com 20 não, anos? isso é hoje, né? Ah, Com tá. 20 anos Ok, ainda ok. não. Eu fui conhecer minha sogra praticamente fazendo quase 21, né? Porque Vai cagar, eu Marcelo. conheci a minha Não esposa. com 20, eu fui quase 21. Não, é que assim, por exemplo, o que aconteceu? O meu relacionamento foi muito rápido com a minha esposa, Tá. né? Então eu fiquei esse tempo sem trabalho. Uhum. E aí eu fiz alguns cursos pela metade, né? Eu comecei a fazer processamento de dados, eu parei. Eu comecei a fazer contabilidade, eu parei. Eu fui fazer Mais curso técnico ou faculdade? o processamento de dados, eu comecei na faculdade. Tá. Eu fui fazer e parei. Fiquei 2 meses. Mano, eu fiz 4, 5 meses mais ou menos. Tá. Aí parei. E administração eu falei, agora vai, cara. Agora eu vou fazer, eu gostava muito. Parei também. Aí eu fui fazer montagem, manutenção e configuração de computador. Nossa. Pensou você trabalhando com o Erivelto hoje? Aí, não, rapaz, não dá. Acho que foi por isso que eu parei. Deu, Pensou já no- foi um livramento. Brincadeira, irmão. E aí, então assim, eu começava e parava. Porque eu não me encontrava. Entendi. Você entendeu? Então, olhando hoje para minha história lá atrás, eu vejo que eu estava me encontrando, eu não sabia o que eu queria. Uhum. E por isso eu não desenvolvi em nada. E aí parei a administração, fui fazer montagem, manutenção e configuração de computador. E não finalizei também. Fui quase até o final, mas não finalizei. Aí eu parei com tudo. Eu falei, ó, eu não quero fazer mais nada. Eu vou viver a vida agora e vamos ver o que dá. E nisso eu conheci minha esposa, né? E aí a gente começou a se envolver, se relacionar e tal. E ela engravidou. Nesse meio tempo ela engravidou. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô arrumando da minha vida? Eu preciso mexer o doce e fazer alguma coisa. Aí eu cheguei no meu pai um dia e eu olhei e falei, pai, eu quero fazer um curso de cabeleireiro. Do nada. Do nada, mas assim, o que aconteceu? Eu tinha uma tia que ela é cabeleireira e ela trabalhava muito na cidade, em Luiz Antônio, inclusive. Uhum. E ela trabalhava muito, muita clientela, e eu via assim e eu achava legal, sabe? Aí me veio esse negócio na cabeça, vou fazer um curso de cabeleireiro. E aí eu cheguei pro meu pai e falei isso, ele olhou para mim e ele falou, não, você não vai fazer. Eu já tô cansado de pagar curso para você. Eu pago isso, você não faz, eu pago aquilo, você não faz, você não desenvolve em nada. Nossa. E você não vai fazer isso daí, não. Eu falei, pai, eu quero fazer. Você vai me ajudar? E aí, minha esposa grávida e tal. Aí ele falou, ó, é a última coisa que eu vou te ajudar a fazer na vida. Vai ser esse curso de cabeleireiro. Depois disso, você vai tomar um jeito na sua vida se você não fluir. Eu falei, tá. Eu falei aquele tá, mas já pensando em desistir. Nossa. Aí eu falei, meu, e agora? Eu vou fazer e vamos ver o que dá. E aí eu tive esse contato com a beleza. Mas assim, você já é cabeleireiro feminino, né? De mulheres. Sim. Sempre foi isso? Você tipo, já entrou já nesse ramo ou é aquele negócio, não, vou cortar cabelo masculino e tal? Então,
O Porque curso é muito que eu mais fiz, delicado, né, cara? Eu acho que lidar com o cabelo da mulher, tudo bem, que hoje a gente tá, né, num outro nível, sim, vamos dizer assim, do cabeleireiro masculino barbeiro, que hoje tem tudo, só tem barbearia mesmo, aquela sim, coisa toda. Antigamente não, antigamente era coisa mais tranquila, aham, qualquer maquininha, qualquer topete é, estava certo. Hoje já não. Mas naquela época era uma coisa mais tranquila. E o feminino seria uma coisa mais complicada, a mulher sempre muito vaidosa, é aquela coisa, você tira um pouquinho a mais, você sabe que ela não vai gostar e tal. sim. Foi direto no Não, feminino? não. O que que aconteceu? Na verdade, quando eu comecei, o curso que eu fiz foi masculino e feminino. Eu fiz os dois, Uhum. né? E a minha história é muito interessante porque com 3 meses de curso, eu tava pensando em parar. Normal, né? Normal, Eu já tava normal. num processo... Mas, cara, pra mim tava sendo muito sofrido no sentido de, assim, eu não tinha gasto do meu bolso, mas o meu pai gastava. Então, assim, pra mim foi muito complicado no começo, porque ele se propôs a pagar o curso e eu me virar com o resto. Então, assim, eu era muito limitado. Eu conto pra todo mundo, pra maioria que me conhece, sabe disso. E eu falo pra minha filha, eu falo, olha, você já pegou o negócio caminhando. Mas na época que eu comecei, eu vinha com R$ 2 para fazer o curso. Eu chegava aqui 6h30 da manhã por causa do ônibus. Se eu viesse num ônibus mais tarde, eu perdi o horário do curso. Então eu tinha que chegar bem mais cedo. Nossa. E eu tinha R$ 2 no bolso. E o vale transporte que o meu pai me dava. Então com esses R$ 2 eu ia na salgaderia. Posso falar o nome? Pode, fica à vontade. Eu ia na salgaderia Salete. O Salgadinho Salete, o patrocinador do Beto aqui, pode falar, à vontade. Na época, o salgado e um suco era R$ 2. Um salgado e um suco. Então eu pegava um salgado e um suco. E era o meu almoço o dia inteiro. E eu saía do curso 5 horas da tarde. Caramba. E aí, no curso, eu via meus amigos lá do curso indo almoçar em restaurante, vai aqui, vai ali. E eu desviava, não falava que eu não tinha dinheiro. Desviava, falava que eu ia resolver alguma coisa e ia na salgaderia para comer um salgado e tomar um suco. Isso todos os dias, o curso Todos os dias. O pessoal Todos achava os que você era um dias. cara cheio de problema, né? Não, Todo então, dia tem que resolver um BO. Não, falava assim, né? Pô, o que ele vai resolver? O que ele vai fazer? Aí, por fim, para de chamar. Sim. Você entendeu? Sim. Então, eles te olham como se você tivesse não querendo estar com eles. E não era isso, eu queria, mas não tinha condições. Perfeito. Então, começou assim. Então, por essas questões, eu achava muito complicado. E aí eu falei, cara, eu vou parar. Aí, o que aconteceu? Teve uma seleção para trabalhar num salão de beleza, que era do dono da escola. E aí eu falei, eu vou participar dessa seleção e vamos ver o que acontece. Eu estava com 3 meses de curso, aí fui lá e participei. E eu fiquei em segundo lugar nessa seleção. Eu falei, cara, assim, mais de 30 pessoas mais ou menos. Eu ficar em segundo... Tem alguma coisa, né? Eu não sou tão ruim assim. Tem alguma coisa aí, mas eu não acreditava em mim. Tá? E aí tem alguma coisa, só que por eu ter ficado em segundo, eu não passei. Nessa altura do campeonato, você só sabia que você era bom por conta desse segundo lugar, porque até então você só estava fazendo ali... Eu estava ali fazendo com aquela coisa de assim, será que é isso realmente? Sabe ainda assim? não estava definido. Ainda não estava definido. Nossa, cara. E aí eu ter ficado em segundo lugar já foi um primeiro ponto, um primeiro passo. E aí o primeiro lugar não assumiu, porque para ele não ia dar certo. E aí sobrou para mim. Só que eu gelei, eu amarelei. Eu falei, cara, eu não estou preparado para fazer isso. Se fosse como auxiliar, eu até iria para ir sendo treinado ali e depois começar a trabalhar. Mas eu não estou preparado. E aí eu não fui. Marcelo. Eu não aceitei. Olha a oportunidade. Foi. Mas é aí que tá as coisas, né? As coisas vão acontecendo pra gente amadurecer. E aí eu me lembro que eu continuei o curso. Tu contou isso pro seu pai? Contei. E ele? Contei. Não, ele ficou parado, assim, ele não entendia muito. Eu expliquei que eu não estava preparado para trabalhar como cabeleireiro, que eu queria ser auxiliar. Mas você ia ganhar uma grana com isso Eu ia ganhar uma grana, já ia começar a trabalhar. Tipo assim, o salão era muito bom na época. Não tinha só um, tinham vários aqui em Ribeirão Preto, na época. Várias unidades e todas elas tinham muita clientela. E aí eu contei para ele, ele falou, tá, beleza. E eu fui fazendo o curso.
Mais pra frente, com 6 meses de curso, um amigo me chamou e falou assim, ó, eu tô indo num salão fazer uma entrevista e vamos lá comigo? Eu não queria ir sozinho. Falei, então vamos, né? Vou levar concorrente pra entrevista, cara. Não, mas ele sabia que eu não queria nada Tá. naquele momento. Porque a gente conversava muito ali. Sim. E eu não queria nada. E aí eu fui com ele. Chegamos lá, fiquei sentado na recepção. E ele foi conversar com o proprietário do salão, tudo. Ai, Marcelo. E conversou, e foi aqui, foi ali. Aí ele saiu da sala e falou assim, cara, pra mim não vai dar. Você sabe que eu sou de Serrana. E os horários acho que vai ser meio complicado e tal, então para mim eu vou dispensar. E ele tá querendo um auxiliar, não sei o quê, e eu falei para ele de você. E eu falei, cara, é? Ele falou, é. Aí o dono me chamou. Ah, seu amigo falou que, né, você tá aí fazendo curso e tal, você tá querendo auxiliar, não quer ser cabeleireiro por enquanto, eu tô precisando de um auxiliar para me ajudar. Eu falei, eu tô querendo sim. E aí ele falou, então você pode começar quando? Oxe. Aí eu falei, o quê? Não tô preparado. Só vim de companhia. Só vim de companhia. Aí ele falou, não, porque eu tô precisando pra já. Cara, e é interessante. A gente vê hoje, e aí você olha lá pra trás, você fala, tudo vai acontecendo no tempo certo. Era dia 20 de dezembro, aonde os salões estão bombando. Meu Deus. Tá daquele jeito. A minha filha ia nascer dia 21 de dezembro, um dia depois. E aí ele falou assim, então você começa amanhã? Eu falei, não, amanhã não dá. Porque a minha filha vai nascer. A minha filha vai nascer. O cara tá ali precisando de um trampo. Ó, mas não dá pra começar amanhã, não. E aí eu falei, a minha filha vai nascer amanhã. E aí ele falou, então você começa dia 22? Eu falei, tá, começa. Beleza. Eu tava aflito já aqui. Ele, Zanon, achei que ele ia falar assim, não, me dá 5 dias, que é o padrão, né? Hoje é mais, né? Hoje é mais. Não, me dá até o finalzinho desse ano, só em janeiro eu começo. Eu já tava aqui, já Marcelo, aceita isso aí, pelo amor de Deus. E aí eu falei, tá, eu começo então, dia 22 eu tô aqui. E aí fui pra casa, não muito empolgado, né? Triste, tem que trabalhar logo assim, depois que minha filha vai nascer. Isso. Pô, não vou aproveitar a infância da menina. O cara à toa. Dando sem gasto, dinheiro, o pai a mulher grávida, o pai bancando tudo. Vou ficar com minha filha. Essa é uma boa desculpa, né, mano? Nossa, maravilhosa desculpa. E aí, cara, o que aconteceu? A minha filha nasceu e um dia depois eu tava no salão, completamente perdido. O movimento daquele jeito. Nossa. E aí ele falou assim, eu não vou te dar muita pressão, mas assim, eu quero que você lava cabelo, seca cabelo e escova cabelo. E eu vou te falando o que você vai fazer. Eu falei, tipo tá. O Jack Chan, né? Tira casaco, bota casaco. Cara, e assim, ele era um cara que ele tinha muita clientela. Mas muita clientela mesmo. O salão dele era lotado. Das 8 da manhã às 10 da noite. Caramba. Pra você entender, naquela época, quando eu entrei... Quantas cadeiras tinha lá? A gente... Então, cadeira, se eu não me engano, eram 6. Nossa. Mas profissional tinham 12. Caramba. Cabeleireiros, homem e mulher. Mais eu de auxiliar. Então, 13 na produção. E aí, por exemplo, quando um não estava trabalhando, o outro ia atender numa cadeira. E não tinha quem tinha sua cadeira, sabe assim? Então revezava muito. A cadeira vazia. Ia revezando. E às vezes você pegava uma cadeira de recepção e colocava lá para aplicar uma tintura, para cliente aguardar, e aí ia girando, que era muito movimento, era muito top. E aí eu olhando aquilo, eu olhei e falei, meu Deus, que doideira. E aí eu comecei lavando o cabelo, e aí ele cortava o cabelo, tudo, aí ele falava, faz escova. Eu quero escova assim, assim, assim. Eu ia lá, secava, escovava. Aí ele aplicava uma tintura, esse aqui você vai lavar com esse e esse produto. Já me dava a linha, eu ia lá e fazia. E aí eu observava tudo. Eu observava ele trabalhando, como que ele fazia. Eu observava o outro profissional. Então eu ia olhando todos eles trabalhando. E ia aprendendo, ia pegando as dicas. E aí eu era muito questionador. Por que você está passando esse produto?
Por que você está fazendo dessa maneira? Por que a sua mão tá assim? Por que aqui você cortou diferente do que do outro lado? Por que você usa essa tesoura? Por que você gosta desse secador? Por que essa escova é melhor? Ou seja, o que você não era na sua adolescência ou até mesmo no McDonald's, que era ser uma pessoa interessada, você se tornou ali. Sim, eu me tornei ali porque eu via que só a escola não tinha me ensinado a ser cabeleireiro. A escola me deu a base. Perfeito. E aí, esse meu patrão na época, ele falava assim, ó, você só vai entender o que é mexer com cabelo colocando a mão. E eu vou te ajudar. Pô, que bom, e ele foi fundamental na minha vida até hoje. Porque ele acreditava muito em mim e eu não. Tanto é que eu comecei a gostar da profissão aproximadamente depois de 2 anos. Só para você ter uma noção. E aí você me fez uma pergunta. Você já começou direto com cabelo feminino e tal? Não. Eu comecei com sobrancelha. Mentira. Sobrancelha. Eu me destaquei fazendo sobrancelha. Cara, designer de sobrancelha. Essa daí me pegou agora, cara. E na época não era designer. Não, hoje você só tirava a sobrancelha. Hoje que dá nome dessas coisas. Sim, hoje é porque assim, é que nem você cogitou aí a parte da barbearia e cabeleireiro. Hoje em dia você fala de barbearia, você tem aquela coisa de mesa de sinuca, um barzinho, uma área do café, um espaço para trocar uma ideia. A toalha na cara. A toalha, massagem, drenagem, um monte de coisa. E não era assim. Então mudou tudo. Então hoje foi tudo direcionado. Design de sobrancelha, barbeiro, cabeleireiro, esteticista. Então Transista. Hoje... Transista. Então hoje separou tudo e tá tudo certo. E tá ótimo assim. Não, sim. Hoje tá dando-se nome às coisas, né? Sim. O que antigamente era, só faz isso você, tira a sobrancelha. Não, hoje tem uma pessoa especialista nisso. Isso, antigamente. Hoje ainda tem, mas você chegava num salão de beleza, ali você tinha manicure, pedicure, podólogo, cabeleireiro, esteticista. Você tinha tudo ali. Tudo em um só, às vezes, em um só. Depilação e era tudo junto. Hoje você vê lugar específico para uma coisa e lugar específico para outra. Então, assim, ficou muito bom. E aí eu comecei tirando sobrancelha. Caramba, cara. E aí ele falou, cara, você tá tirando muito bem. Começou a passar um monte de cliente para mim. E aí eu comecei me destacando na sobrancelha, fazendo amizade com as clientes, elas confiavam no meu trabalho, e eu tirava muito bem e tal. E aí eu comecei fazendo cabelo masculino, porque aí o marido vinha esperar, corta cabelo, o Marcelo corta. Eu era mais à toa ali na época. Você pegava tudo que vinha pela frente. Então assim, eu já era auxiliar. Depois de 2 anos isso, né? Isso depois de 2 anos. Eu já era auxiliar, tirando sobrancelha e cortando o cabelo masculino. E aí começou a aparecer as oportunidades. E teve uma coisa que me fez quase desistir novamente. Porque nessas oportunidades que esse meu patrão me dava, ele falava assim, ó, tem uma cliente marcada comigo, só que eu vou passar ela com você, vai fazer uma tintura. Eu, beleza. Ele falava, ó, eu aplico essa cor, eu aplico assim, assim. Eu ia lá e fazia. E aí, no final, a cliente gostava e elogiava. Só que teve uma pessoa que ela chegou e ela não estava marcada. E ele estava com a agenda cheia. E aí ele olhou para ela e falou, ó, eu não vou conseguir te atender porque eu estou lotado, mas eu vou colocar o Marcelo para te atender. Ele faz muito bem, ele é meu auxiliar e eu vou ajudando ele se ele precisar. E aí ela não sabia quem era o Marcelo. E aí ela olhou e me viu. E aí ela pegou e cochichou com ele. Eu não entendi, porque eu não sabia o que estava acontecendo, que eu estava no fundo do salão. E aí ele pegou e conversou com ela e tal, e ela foi embora. E aí ele veio indignado. Ele falou assim, cara, eu não ia te falar isso, mas eu sou obrigado a te falar. Vai acontecer coisas no salão que você não vai entender, mas não é para você desistir, você tem que perseverar. Eu, tipo assim, o que ele tá arrumando, né? Uhum. E aí ele falou assim, ó, sabe aquela moça que eu tava conversando? Tá. Ela queria fazer o cabelo. Tá. E eu indiquei você para fazer o cabelo dela. E ela falou que não ia fazer porque você era negro. Putz. E aí, naquela época também, algumas pessoas tinham aquela coisa de que, assim,
Se um moreno cortar o meu cabelo e ele tem um cabelo enrolado, meu cabelo começa a enrolar. Mentira. Tinha essas coisas. De, Tinha? por exemplo, assim, mulher quando tá naquele período, Ah. não pode mexer no cabelo de uma outra mulher, porque senão estraga. Nossa. Tinha alguns mitos. As lendas urbanas. Isso, Nossa. isso. Tinham alguns mitos desse. E aquilo me deu um baque. Você tava com quantos anos aí já? 23, Aí né? eu já tava com 20, eu ia fazer 23 já, né? E aí me deu um baque, só que primeiro ele me preparou, né? Me dando a dica. Eu falei, cara, Ele foi um beleza. mentor pra você, né, cara? Foi. Ele é uma referência pra mim, como profissional. Ele já faleceu, tá? Ele me ajudou muito, porque depois dele começar a me passar clientela, eu comecei a me desenvolver como cabeleireiro. Entendi. Só que eu era muito louquinho. Então, por exemplo, assim, a cliente falava assim, ó, eu quero fazer esse corte aqui, e mostrava. E na época a gente trabalhava com catálogo impresso. E eu quero esse corte. Eu falava, tá, vamos fazer. Eu não tinha o feedback daquele corte não dá certo para aquele cabelo. E é coisa que ele me explicou, que eu ia aprendendo no dia a dia, mas eu falava, tá, vamos fazer. E eu fazia. E eu Ficava cheguei... Não, eu cheguei a estragar bastante cabelo. Putz. Sim. Mas é muito interessante, porque algumas clientes que lá atrás eu fiz errado estão comigo até hoje, porque me deram uma nova oportunidade e são minhas clientes até hoje. Que legal, depois de, vamos se falar, de 23 anos. Ó, a gente tá bem minucioso na tua história, mas vamos pular uma parte aí, vamos partir para os desafios de você abrir o teu negócio. Vamos. O que te deu na telha de abrir o teu negócio e o que você viu ou vislumbrou de ter um negócio próprio? Falou assim, não, eu quero fazer isso aqui, eu acho que é meu momento. Sim. Aconteceu que eu comecei a gostar de mexer com cabelo. E aí eu falei, eu preciso montar um salão para mim. Por quê? Trabalhar para os outros já não dava... Trabalhar para os outros era muito bom, porque eu não tinha gasto. Eu dava só minha mão de obra e ganhava comissão. Era bom. Só que eu era limitado. Então, assim, eu era limitado por quê? Porque eu girava ali dentro e eu trabalhava dentro daquelas regras. Então, por exemplo, você não trabalha tal dia. Você vai trabalhar de tal horário a tal horário. E aí eu falava, cara, eu não quero isso, eu quero uma coisa diferente. E aí eu comecei a dar uma pesquisada e eu vi que... A conversar com alguns profissionais da área e falava assim, eu trabalhei tantos anos no salão, saí e montei o meu. E hoje eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu faço o meu horário diferenciado e tal. Eu trabalho o dobro, mas é mais gratificante para mim, porque eu não tenho cobrança, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu falava, tá. E eu olhava para o cenário do salão e eu falava assim, cara, mas eu queria ter pessoas trabalhando para mim também. E aí eu pensava, como é que eu vou fazer isso acontecer? Só que aí, nessa época, eu ainda morava em Pradópolis e vinha trabalhar aqui. Nossa. E para mim estava sendo muito complicado e muita correria, porque eu tinha que sair de lá muito cedo para poder... Chegava tarde eu saía pra da caramba, rodoviária a pé, porque não tinha condições ainda de vir de ônibus, essas coisas, do centro até o salão. Então eu subia a pé da rodoviária até na rua São Paulo. Nossa. Lá em perigo, Simão, cara. E eu descia à noite com a minha mochilinha nas costas e tal, e foi essa vida durante 4 anos praticamente. Caramba. E aí eu falei, cara, eu vou começar um negócio em Pradópolis. E aí eu aluguei uma casa e fui morar com a minha esposa. E aí na garagem eu tinha um espaço. E eu falei, eu vou fazer o seguinte, como eu não trabalho de domingo no salão e nem de quarta, que a minha folga era na quarta, eu vou atender em Pradópolis. E vou ver o que dá. E dependendo, eu monto salão em Pradópolis mesmo. E aí comecei. Comprei uma cadeira, um espelho, montei na minha garagem um lavatório bonitinho ali, bem pequenininho, e comecei atendendo às quartas e aos domingos. Cara, e assim, eu comecei a bombar. Eu começava às 8 horas da manhã e tinha dia que eu trabalhava até às 10 da noite. Eu parava para almoçar e ia. Caramba. E aí minha esposa falava para uma amiga dela, a minha vizinha, que era dona da minha casa, eu pagava o meu aluguel em cabelo, porque era ela, as filhas dela. Que legal.
né? Então, assim, uma parte eu pagava o meu aluguel, tudo em cabelo. E aí eu fui começando a ficar conhecido, tal. Ah, vamos fazer cabelo lá, não sei Isso o tudo quê. em Pradópolis. Isso em Pradópolis. E aí eu comecei a ver que eu tinha o jeito para tocar um negócio sozinho. Eu falei, tá, mas ainda não é o que eu quero. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, ó, eu quero mudar para Ribeirão. Aqui pra gente não vai dar. Eu quero mudar para Ribeirão e começar um negócio lá. Ela, mas como assim? O que você vai fazer? Eu falei, ó, vamos mudar para Ribeirão primeiro e vamos continuar trabalhando. Ela, tá, mas eu trabalho aqui, minhas clientes é aqui de unha. Eu falei, não, você vai trabalhar lá comigo. Nós vamos trabalhar junto. E aí foi. E aí nós mudamos para Ribeirão e trabalhando nesse mesmo local, até que o dono resolveu vender o salão. E aí eu falei, cara, era a oportunidade, mas eu não tinha o cacau. Tinha bala. É. E aí foi vendido para uma outra pessoa, e essa outra pessoa tocou o salão durante um tempo, não deu certo. Vendeu para uma outra pessoa, e essa pessoa começou a tocar o salão, ele não era da área, e acabou não dando certo, questões financeiras, administrativas e tudo. E aí eu conheci... O bom é que nessas aí vai caindo o preço, né? Isso, é. Não, sim. Sim, e nessa... Começou aqui, uma pessoa comprou, não deu certo, o preço cai, não deu certo, aí vai cair, sim, e aí esse profissional que era o meu patrão na época, ele saiu e montou a um quarteirão dali. Então, assim, a clientela... Tudo pra lá. Foi tudo pra lá. E ali nós ficamos ali ainda, com esses dois proprietários. Até que eu conheci um cabeleireiro que entrou lá, um Wagner, meu irmãozaço. E ele era barbeiro, na verdade. Ele só fazia masculino. E aí nós começamos a trabalhar junto e, cara, sabe aquela amizade que fica muito forte? E a gente é assim até hoje. A gente tá um pouco mais distante. Ele é meu cliente hoje. E quando a gente se vê é como se não tivesse longe, entendeu? Que legal. Então, assim, é uma amizade muito verdadeira. E aí, cara, naquela época a gente falava de montar e tal, alguma coisa junto. E foi. Até que ele conheceu uma pessoa, casou. E aí a moça, dona do salão, falou assim, ó, tá muito difícil, tá muito complicado o salão, porque não tô conseguindo manter e tal. E eu tô vendo o que eu vou fazer. E aí, eu e esse meu amigo, nós conversamos, né? Sentamos, conversamos com a esposa dele também ali. E resolvemos fazer uma proposta para ela. Porque a gente já estava com a intenção de sair para montar alguma coisa. E ali, pelas condições, nós falamos, cara, pode ser uma oportunidade. E aí nós conversamos com ela. Chegamos nela e fizemos uma proposta. Ó, nós estamos querendo sair e tal, mas você cogitou que não está muito bem. Então a gente interessa comprar, só que a gente não tem uma grana e tal. E o que a gente tem é tanto. E só que assim, a gente ainda vai ter que parcelar um pouquinho. Aí ela falou, tá, eu vou pensar. Aí ela foi para casa. No outro dia ela voltou e falou, o salão é de vocês. Falei, poxa, aconteceu. Falei, e agora? Aí deu aquele gelo, né, cara? Falei, e agora? Vamos lá, vamos trabalhar. Qual que foi a sensação do dia seguinte? Porque beleza, comprou, legal, feliz, fechou na barriga e tal, abriu o salão. E aí? Cara, foi normal no sentido de que como se a gente estivesse entrando para trabalhar. Tá. Sabe assim? Não teve aquela coisa, agora a gente é dono, porque a gente manda e tal, porque agora é diferente. Não. Era como se a gente estivesse chegando para trabalhar. Legal. Então foi acontecendo assim. E essa foi a minha primeira experiência como dono, assim, forte, sabe? E aí nós começamos esse negócio juntos. Depois acabou desmanchando essa sociedade com ele. Ele saiu da sociedade. E eu continuei com a sociedade com a esposa dele. E aí nós tivemos que sair desse prédio nessa época, porque a dona resolveu pedir o prédio pra gente para montar um comércio pro esposo dela na época. E aí quebrou nessas pernas, cara. Porque aí eu falei, meu Deus, e agora? Você fez um ponto bom pra caramba. Foi, era excelente, mano. Era excelente o ponto ali. O Até local por isso que ela pediu de maravilhoso. volta, né? Porque eu tava... Então, pra nossa área era excelente, mas Entendi. pro que ela queria não era. Putz. É. E aí ela pediu esse ponto para montar um comércio pro marido, pro esposo. E aí vai nós desenrolar, porque aí nós conversamos, falamos assim, pô, vai cada um para um canto?
ou nós vamos começar um negócio junto de novo? Aí falou, não, vamos então começar junto de novo. Falei, beleza. E aí nós começamos a ir atrás de um outro local. E é onde nós estamos hoje. Quanto tempo você está lá já? Se eu não me engano, vai para 16 anos No mesmo nesse lugar. novo local. Caramba, Mais cara. ou menos. Então, assim, aí o que aconteceu? Nós pegamos esse local e começamos do zero. Começamos do zero mesmo. Hoje você tem quantas pessoas trabalhando com você lá? Hoje nós estamos... Hoje eu já não tenho mais uma sócia, tá? Tá. Hoje eu tô sozinho. Primeira vez sozinho? Primeira vez sozinho. Desde dezembro. Dezembro Então, desse assim, ano? dezembro desse ano. Do ano passado? 2022. Sim. Perfeito. E hoje nós estamos em 4 pessoas. Você mais 4 ou... Eu e mais 3. Você mais 3. Eu e mais 3. E aí nós, né, vamos começar agora a desenvolver uma equipe, né, uma nova forma de trabalho e vamos ver o que vai acontecendo. Então agora... Marcelão, não, cara, fantástico tua história. Fantástico mesmo. Não é fantástico ou não? Você acordou já? Bacaninha. Cara, fantástico, fantástico. Acho, assim, de uma coragem imensa de você começar a estudar um negócio que você falou, pô, vou estudar isso aí. Porque até então, né, você não sabia o que você queria fazer da vida. Eu quero voltar lá no passado, Marcelão, dos 14 anos, 13 anos, entrando na GM, tinha o pensamento de, pô, quero viver não quero viver o que eu tive aqui, eu quero ter mais do que meus pais tiveram condições de me dar. Quero frequentar lugares bacanas, quero fazer isso e tal. Qual que era a tua referência para pensar desse jeito? O que tinha na tua cabeça pra você pensar desse jeito? Uma vez que você não teve você não viveu isso. Sim. Olha, Vitão, essa pergunta ela é muito interessante porque a minha referência era uma referência errada. Porque eu me espelhava em umas pessoas que faziam coisas erradas e tinham uma vida boa. Então eu tinha essa referência. Tá. De fazer coisas erradas para ter as coisas boas. Então o meu foco era errado, vamos se dizer assim. Uhum. E aí eu via isso como maravilhoso, sabe? E aí eu olho assim, então assim, vamos se dizer que referência eu não tinha. Eu tinha os sonhos, eu só não queria viver uma vida que eu estava vivendo naquele momento. Com dificuldade, passando falta de tudo. Eu vendo meus amigos indo para a loja comprar calça, comprar sapato, e eu não podia. Eu dependia de doação de roupa, de sapato. Aí a minha mãe, quando sobrava uma graninha, ela ia me comprava 2 peças de roupa, sabe? Que era mais para pôr final de semana. E na escola eu tinha uniforme. Então, assim, era tudo limitado. Sim. A minha mãe, nessa época, meus pais eram separados. Hoje eles estão juntos, eles ficaram 11 anos separados, mano. Caramba! Então, assim, eu também não tinha essa referência paterna. Tá. Você entendeu? Não tinha essa base. Então, assim, a minha mãe, quando sobrava uma graninha, ela me levava para comprar uma coisinha, mas era 2 pecinhas de roupa. E era o que tinha. Não, mano, era por ano. Sabe, assim, o resto era doação, uma ajuda aqui, outra ajuda ali. E minha mãe, ela trabalhava, e minha mãe foi uma pessoa que eu me inspirei muito, porque minha mãe, ela, além de trabalhar numa creche na época, ela fazia salgado. Minha mãe era salgadeira. E ela me acordava, às vezes, 5 horas da manhã para ajudar ela. Né? Então, como é que ia ajudar? O que eu fazia? Ela ia lá e ia fritando salgado. E ela fazia a massa de tudo. Tudo. Não comprava nada prontinho. E aí eu ia, cara, enrolando coxinha, eu enrolava pastel, eu montava os pastéis, eu ia fazendo, colocando lá na bandeja para ela fritar. Depois de frita, eu pegava e já ia colocando na caixa de isopor. Caramba. E aí ela saía para vender. Então, vamos se dizer que uma referência, se eu te falar que eu tive de fazer a coisa certa para poder alcançar objetivos, ou para ter o básico, é a minha mãe. Vamos se dizer assim. Então... Eu pergunto isso porque, assim, você já estava fazendo um curso e o cara do curso falou assim,
que para você ter ambição na vida, você precisa olhar para as coisas que você quer conquistar. Sim. Ou pelo menos aumentar o seu repertório, né, de coisas. Por exemplo, poxa, eu vi uma comida exótica, pô, isso é legal. Pô, um dia eu quero experimentar isso. Só que para experimentar isso, eu preciso fazer isso, isso, aquilo, outro. Pô, eu vi essa casa, pô, essa casa é fantástica, eu quero ter uma casa dessa. Então, tipo assim, alimentar a ambição. Por isso que eu sempre pergunto, porque às vezes as pessoas, no caso eu também vim de uma referência pobre, vamos dizer assim, pobre no sentido de ter aquilo de ter o que comer e ter o que vestir. Sim, sim. Né? Não estou falando de uma pobreza extrema, mas aquela coisa, também tudo sempre limitado. Claro que aí tem as famílias, que aí chega no aniversário, dá um presentinho melhor e tudo mais, mas cheguei em épocas da minha vida também, a minha mãe de mandar eu para a escola porque eu não tinha o que comer. Ó, vai para a escola para jantar porque não tem nada para comer em casa. Então já passei essas coisas difíceis também. Só que eu sempre tive, cara, dentro de mim, algo assim, que, vou viver diferente. Muito semelhante ao que você falou. Só que eu não tinha essa visão na época, hoje eu tenho, né? Na época eu não tinha essa visão de dentro de casa. Por exemplo, minha mãe sempre trabalhou. Tem até um vídeo que eu falo que ela foi uma referência de responsabilidade pra gente, porque independente de qualquer situação que ela estivesse passando e que ela estivesse sofrendo, por conta do uso das drogas do meu pai, do álcool, minha mãe viveu depressiva durante um tempo da sua vida. E ela tinha perdido o pai também nesse período. Então ela ficou depressiva dentro de um quarto. Então, tipo, mesmo ela depressiva, segunda-feira ela saía para trabalhar normalmente e sexta-feira ela se trancava no quarto. Então eu tenho essa referência de trabalho, mas não de ter algo a mais na vida. Eu sempre fui ter isso, cara, olhando para a vida dos amiguinhos. Os amiguinhos, tipo, pô, os amiguinhos ali tem isso aqui, cara. Pô, deve ser legal viver desse jeito. Sim. Pô, deve ser legal dar um rolê com o pai, assim, no final de semana, passar um lugar, uma coisa bacana. E eu não tinha isso. Meu pai, assim, eu tive momentos maravilhosos com meu pai, mas dentro de uma limitação também, por conta, né, do uso do álcool e da droga. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque, cara, hoje você é um empresário, você tem uma vida boa hoje, você consegue fazer viagens legais com a sua família, você consegue proporcionar uma coisa que você não teve para os seus filhos, né, e para sua família. E hoje, graças a Deus, eu também consigo proporcionar isso. Só que, cara, muito disso vai daquela chama interior que a gente tem, que nem você falou, você se espelhou em pessoas erradas para querer uma coisa boa, né? O foco só estava um pouquinho conturbado. Mas, cara, eu acredito que as pessoas conseguem muito, e você demonstra muito isso na tua história. Você fala assim, sou curioso, eu quero aprender a fazer isso, eu quero ir além, eu quero fazer a mais para poder conquistar algo a mais na minha vida. E eu acho isso fascinante, cara. Por mais que a gente não tenha tido boas condições de vida, eu sempre falo. Claro que as condições de vida elas são limitantes em certo ponto, mas se não tiver a sua vontade de querer conquistar, dificilmente você vai conquistar alguma coisa. Você pode ter condições que for na sua vida. Sim. Mas dificilmente você vai querer. Se você não tiver essa lembrança de falar, mano, eu não quero viver aquilo. Eu preciso de algo melhor, eu preciso fazer mais. Se não tiver isso, amigão, já era. Não, e aí entra na questão de que, assim, o que te motivou a fazer tudo isso? Qual foi o gatilho? No meu caso, foi a dor. A dor do quê? De não querer seguir naquela vida que eu tinha, sabe? De querer uma coisa melhor. Que nem eu falei, que a minha mãe não me deixou me faltar nada. Na medida do possível, tinha as coisas ali. Mas era tudo limitado. Então, essa dor que eu tinha era de não ter essa limitação. Não é de esbanjar. Sim. Sabe? Mas de ter uma condição melhor. De, por exemplo, assim... se eu sair para jantar fora hoje, eu vou ficar 2 semanas sem ter que gastar R$1. Você entendeu? Então, assim, o que me motivou foi a dor, né? E aí... Cara, o que me motivou... Vou trazer essa pergunta para mim também. O que me motivou? Minha família sempre falou... Eu tenho muito isso na minha cabeça. Minha família sempre falou que eu era o iludido da família, né? O iludido, assim, o sonhador. O fora da casinha. O fora da casinha. Eu acho que o que sempre me motivou foi sonho, cara. Foi sonhar e me desafiar. Eu tenho algumas palavras que eu ouvi de muitos pastores na minha adolescência, mas eu sempre fui muito de pensar além. Eu não sei se a gente chama isso de visionário, de sonhador, não sei. Mas eu não me... Sabe quando você não se reconhece na condição que você estava?
Eu não me reconhecia, cara, na condição que eu tava. Hoje eu me reconheço. Hoje eu falo, mano, hoje eu tô no lugar certo, hoje eu tô no momento certo, hoje eu tô aqui. Hoje o Vitão tá presente 100%. Só que antigamente assim, né, nos meus 20, 12, 18 anos, 20 anos ali, eu não me reconhecia no lugar que eu tava. Eu falei assim, mano, eu tô fazendo isso, mas não é isso que eu quero. Só que até a gente descobrir, que nem no seu caso, você passou por muito curso, você tentou muita coisa e tal. Hoje eu falo para as pessoas, cara, não comece uma faculdade sem saber o que você quer. Ah, como é que eu vou saber? Se exponha a situações para que você descubra aquilo que você gosta de fazer. Tem um episódio, eu sempre falo desse episódio quando a gente chega nesse assunto, que é com o Alex Bertoldi, um psicólogo. Ele fala assim, cara, você precisa se expor a novas situações para você começar a aprender coisas novas. E eu lembro muito, não sei se você já assistiu um filme chamado Sim, Senhor, do Jim Carrey. É Jim Carrey, Sim, Senhor. Cara, esse filme é fantástico. Hoje, assim, eu paro para refletir nele, ele é muito fantástico. É tipo um cara que vive a vida falando não. Os amigos chamam pra ir pra um rolê. Ah, não, tô em casa, eu tô com compromisso, não vou. Acontece outra situação, não vou. E ele trabalhava como... aqueles caras de banco que vai definir se você vai ter um empréstimo ou não. Sim. E aí tudo era não. E é uma parte cômica até do filme. Não vou dar spoiler do filme, mas aqui fica até uma indicação para você assistir. Só que ele vai numa palestra que o cara desafia ele a falar sim para tudo. E, cara, ele leva isso ao pé da letra. E ele passa por situações, que vai desenvolver isso no filme depois, mas mostra o quanto de repertório ele adquiriu para a vida dele e o quanto de coisas ele tem hoje nas mãos somente por falar sim. E às vezes a gente não se expõe a situações e fala assim, ah, não tô afim, isso vai me desgastar muito, mas, cara, se exponha. Eu sempre falo, eu só tô vivendo o que eu tô vivendo hoje porque eu falei sim para novas experiências. Putz, eu tô no meio de uma faculdade, eu faço faculdade de psicologia, eu vou na igreja, eu trabalho com auxiliar de contabilidade. Por que eu vou aprender uma ferramenta nova? Não, quero aprender. Sim. Quero fazer isso. E aí, cara, isso foi me dando repertório para ver o que eu vivo hoje. Sim. Só que essa limitação de a gente falar não, de a gente não se expor, limita muito a gente se conhecer e saber o que a gente quer para a vida. Então eu falo, sempre dou uma dica pra galera aí, ó, você se exponha mesmo, cara. Tipo, vai buscar uma coisa nova, mesmo que não tenha nada a ver com o teu trampo. Faz isso no teu tempo vago, para que você crie repertório. Com certeza. Cara, eu acho fantástico isso. Eu me lembro que quando eu fui começar na área de cabelo, né? Eu tinha um certo, não preconceito, mas eu tinha... comecei a conhecer não fala alguns... de preconceito com a não, área, porque eu comecei... aí já falaram que tua filha tinha preconceito do pai. Pra você ver, cuidado. Né? Mas é quem não conhece ela, né, mano? Tadinha. E aí, apaixonada pelo pai. Graças a Deus. E aí, por exemplo, eu olhava assim, os grandes cabeleireiros eram mulheres, né? E homossexuais. E pelo contato, né, pela leveza, pelo trabalho, pela sensibilidade. Por favor. E eu, como homem que nunca tinha feito nada disso na área da beleza, não tinha na minha cabeça que eu ia dar certo como cabeleireiro. Porque eu não tinha essa moleza, esse contato com mulher nesse sentido de mão no cabelo, identificação de cor... visagismo, que é a parte do rosto da pessoa, um corte que fica legal. Eu não tinha nada disso, cara. Não tinha nenhuma referência. O máximo era mexer com lanche, papéis. Nossa. Então, assim, que nem você comentou do que você faz hoje. Você se imaginava fazendo o que você faz hoje? Com quantos anos? Não, antes de começar. Nenhuma idade eu me imaginava. Antes de começar. Não, cara. Não me imaginava. Não me imaginava. Nem a pau. Então, eu vejo assim que é muito interessante essa questão. Eu até me faço essa pergunta que eu não acho essa resposta nesse sentido. De acontecer coisas na nossa vida que a gente não imagina que vai acontecer. E a hora que você vê, você já está fazendo aquilo 10 anos e deu certo. Cara, é fantástico isso. Sabe? E é muito interessante. E aí você fala, pô, será que eu nasci para isso? Será que eu aprendi isso? Ou já estava dentro de mim? Aí a gente vai entrar num papo filosófico pra caramba, né? Se a gente for... Eu nasci, tava dentro de mim, aí vai entrar num bate-papo... Você entendeu? Sim. Então é uma coisa que, assim, você olha para essa realidade, você fala, aconteceu. Tá, vamos lá, então. Vamos partir pra parte prática do papo.
O que você me diz que um cabeleireiro hoje, na tua posição, que hoje é cabeleireiro e administrador de salão, uma pessoa na tua posição, quais características que ela precisa ter para manter um negócio no ramo da beleza? Eu acredito que sensibilidade de mercado, empatia. A empatia eu acho que é um ponto principal de tudo mesmo. É você se colocar no lugar de quem você está atendendo. Em qualquer área que seja, em qualquer profissão. Porque se você vai começar um negócio, você tem que saber o que o seu cliente está buscando. Então, quando uma cliente me chama no WhatsApp, no Instagram, ou que ela vai me procurar por alguma indicação, ela está buscando algo. E esse algo, ela viu que ela vai encontrar em mim. Ela já está com essa expectativa. Então, eu preciso me conectar com ela, me colocar no lugar dela e entender o que ela está querendo. Então, eu acho que a empatia é um dos pontos principais para você gerir um bom negócio. Porque você começa a entender os dois lados. Tanto o seu lado como profissional e do que você tem que fazer dentro da sua empresa, quanto do lado daquele que procura o seu trabalho. Então, eu acho que isso é um casamento perfeito. Cara, você falou uma coisa que é interessantíssima. Se a pessoa ela te procurou é porque ela quer algo contigo. Sim. O desafio está em você se conectar com ela. Sim. Cara, e tem muita gente que perde negócio só pelo simples fato de não saber se conectar com o cliente. O que você usa para se conectar com o cliente? Como é que você leva, além da empatia, assim, de você se colocar no lugar dela e tal, mas o que mais você usa para se conectar com as pessoas? Eu vou te falar que eu uso o básico. Eu sou muito conversador. Eu gosto de falar bastante, assim. Ali no meu salão, eu gosto de brincar muito com as clientes. Então, assim, a gente gera uma intimidade. A maioria das clientes que a gente tem no salão hoje não são só clientes, são amigos, né? Mas amigos mesmo, assim, de conversar sobre todos os assuntos, de concordar e discordar com algumas coisas. Mas a gente senta, pô, e aí, como é que foi o final de semana? O que você passou? O que você fez? Como é que tá? Então, flui naturalmente. Ela chega, bom dia, tudo bem? Tal, vamos lá lavar o cabelo e tal. Tá muito sujo esse cabelo aí, faz quanto dia que você não lava? Sabe assim? E aí começa. E a gente vai conversando. Natural, né, e quando é a primeira vez, quem que te indicou? Quem que te indicou o salão? Ah, foi fulano de tal. Ah, então tá bom. Ah, tomara que você gosta, né? Aqui a gente não é muito bom não, mas eu acho que você vai se agradar. E aí isso vai gerando um assunto puxando o outro. E aí você entra no assunto do trabalho que você vai desenvolver nela. Eu trabalho muito assim. A cliente chega com uma referência, né, de cabelo. Uma imagem que ela viu numa modelo, numa amiga ou em qualquer lugar que seja. Ela chega com o sonho na mão dela, Sim, né? E aí eu olho para aquilo e às vezes eu olho, eu falo, não vai ficar legal, eu penso. Mas eu falo assim, o que eu posso fazer que vai agradar ela? Tá. Dentro do que ela está me mostrando. Porque aí entra, não te cortando, mas entra uma parte muito importante que você falou. Eu errei muito zoando o cabelo das pessoas que eu não conhecia. Que eu não conhecia. Se aquele cabelo, se aquele corte estaria certo, o tipo de cabelo dela e tudo mais. Sim. Hoje você tem essa análise e aí você tem que dar uma devolutiva sem acabar com a expectativa da pessoa. E aí entra a questão de que eu já analisei aquele cabelo, eu já vi o que foi feito nele. E aí eu olho e falo, no seu cabelo, nossa, essa cor é muito linda. Essa cor que você está me mostrando. Só que tem essa outra cor que vai combinar mais com o seu tom de pele. Você vai ficar praticamente no mesmo estilo de cabelo, só que um loiro um pouco mais diferente, porque o seu cabelo ele é assim, ele vai abrir tantos tons, nós vamos conseguir chegar nesse tom para não agredir a estrutura do seu cabelo. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira. Pode ser ou você realmente quer esse cabelo. Se você quiser esse cabelo, a gente faz, mas você vai passar por esse processo de hidratação, reconstrução, você vai precisar fazer isso. Então, eu dou o direcionamento em cima das duas partes. E aí entra a parte que eu gosto, que é da sinceridade. Ela vira e fala, o que você acha que fica melhor? E aí eu falo. Porque você não vai estragar teu trabalho, né? Sim, e aí eu dou a minha opinião. Ela fala, então eu confio em você. E a partir daí a gente começa o trabalho.
Então, é confiança, né? Cara, assim, é confiança. Além da confiança, você demonstra autoridade no que você está fazendo. Sim. Então, por exemplo, você deu tanto, ou se ela quiser fazer aquilo que ela está te mostrando, vai acontecer isso, os passo a passo. E você dá uma outra opção também para ela, porque, tipo assim, você não vai matar o sonho dessa pessoa. Sim. Você vai continuar, fala assim, beleza, você quer isso? Ó, só que vai acontecer isso, mas você pode seguir por esse lado que vai dar bem. Cara, isso é fantástico, porque você mostra que você tem autoridade, você está mostrando que você está preocupado com o resultado que ela vai ter. Sim. E se você vai ou não prejudicar o cabelo dela. Cara, isso pra mim, pô... Aí você ganha qualquer pessoa. E a gente ali no salão, eu procuro trabalhar da seguinte maneira. Eu vi muitos salões fazerem isso, muitos profissionais fazerem dessa maneira, né, nessa caminhada toda. De atender uma cliente e pensar somente no dinheiro que está ganhando ali naquele momento. Pô, aqui eu vou ganhar R$300 fazendo esse trabalho. Acabou. E ali não oferece algo a mais, um diferencial. E eu comunico até com a Neguinha, né? Que a minha auxiliar, ela é cabeleireira também, está desenvolvendo cada vez mais, já está nesse processo. E eu falo para ela, a gente precisa fidelizar a cliente para que ela volte. E não para ganhar o dinheiro dela ali naquele momento. Mas que ela volte, que ela traga a mãe, que ela traga a vizinha, que ela traga a filha e as amigas. Então, a gente trabalha dessa maneira, não visando o dinheiro, mas visando a cliente, o resultado. É que basicamente vai te proporcionar mais dinheiro, porque Sim. um resultado bom, essa cliente fica fidelizada. Sim. Me fala uma coisa, a gente está caminhando para o fim já, que vai estar dando 1 hora já, né, Zanon? De podcast. Caramba! O cara tá bastante, brabo. hein? Ó, tu já quebrou alguma vez? Já. Me conta como é que foi essa experiência. Já. Foi que tenso. aqui tava maravilhoso, né? Vamos pra parte ruim agora. Isso. Porque às vezes a gente vai falando, né? Pô, aconteceu isso e aquilo. não, pô, isso aqui é empatia e tal, mas empatia não paga a conta. Isso, não, vamos lá. Tô brincando. Vamos falar da parte... Mas assim, vamos lá, você tava num patamar X, vamos colocar assim, e tu quebrou, mas você não quebrou da noite pro dia. Ou foi da noite pro dia, e como é que foi esse processo? Aí me conta esse processo no que você errou já. Que aí a gente já vai conseguindo ter um norte. Vitão, essa é uma questão muito interessante, um aprendizado muito grande. Como a gente falou anteriormente sobre a dor, né? Que te motiva de fazer certas coisas. Em 2000 Tava vindo nessa pegada de salão, montando um novo salão e tudo fluindo e prosperando demais. E aí eu tive a oportunidade de comprar um outro salão. E aí sozinho, só eu. Tá. E aí, cara, eu fiquei assim, pô, esse negócio não é pra mim, é pra mim, não é pra mim, é pra mim. Eu coloquei alguns pontos, falei, cara, ela tá pedindo esse valor e eu não vou oferecer esse valor. Eu vou oferecer tanto. Que é menos. Que é menos. Ok. Era pouca coisa menos. E se ela aceitar esse valor, eu vou parcelar esse valor em 5 vezes. Pra dar certo. Sabe aquela troca? Você vai falando? E se for realmente pra ser... Vai ser nas minhas condições. Vai ser nas minhas condições. E aí eu fui pra uma reunião. Não, mas você não acha que você tava se auto-sabotando aí, não? Eu tava. Porque eu queria e não queria. Eu tava inseguro. Mas eu via uma grande oportunidade. Mesmo de começar de começar um mesmo negócio num outro local. Tá bom. De ter 2 unidades. Perfeito. Então eu fiz essas pontuações. E eu falei, eu vou pra lá. E fui conversar com a moça. E aí eu cheguei, conversei com ela, fiz uma reunião, tudo. Conheci o salão lá, muito top, muito maravilhoso. E aí eu falei, agora vamos pra parte financeira. Você está pedindo tanto, eu te ofereço tanto, e se você aceitar, eu vou dividir em 5 vezes. Ela, mas é abaixo do que eu estou pedindo, e outro parcelamento para mim é complicado e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, então assim, pensa, tal, direitinho, depois a gente conversa. Na hora que ela falou não, você falou, que bom, né? Não, e deu aquele alívio, sabe? Deu aquele alívio, eu voltei pro salão, continuei trabalhando, e eu tinha uma amiga que trabalhava com essa moça no salão. E aí, no outro dia, essa amiga me ligou, falou,
ela falou para você vir aqui conversar com ela. Falei, tá, e eu fui. Eu cheguei lá, ela falou assim, ó, eu aceito. Sabe essa cara? Eu falei, e agora? Pelo menos o dinheiro você tinha, né? Mais ou menos. O cara vai pra um leilão. Não, o cara vai pra um leilão, dá o lance maior, fala, então, agora falta arrumar o dinheiro. Como eu fui pra parcelar, a questão era justamente essa. Tá. Porque pelo que eu tinha visto do salão que eu trabalhava, pelo que eu vivenciava, e pelo que eu conheci um pouco do salão que eu tava quase comprando... Foi ligeiro, amigão. Você viu a rotatividade de dinheiro que dava nele e ia pagar na parcela. Eu falei, bom, dá pra juntar, caso entre menos de um lado, vai entrar mais do outro, eu consigo pagar e tá de boa. Aí eu peguei e fui. E aí aconteceu que fiz a negociação, paguei 2 parcelas, numa boa. E nesse salão, na época, eu comprei com profissionais, tá? E aí, depois desses 2 meses funcionando tudo bem, um profissional chegou e falou, ó, eu tô saindo. O outro falou, eu tô saindo. O outro falou, eu tô saindo. E aí não tinha como eu ficar lá integral, porque eu tinha outra unidade. Salão. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e comecei a pensar como que eu ia trabalhar ali. E aí eu comecei a atender meio período. Meio período em um e meio período em outro. Mas estava muito ruim, porque eu não conseguia me dedicar nem tanto em um e nem tanto no outro. E aí eu olhava e falava, meu Deus, e agora? E aí eu contratei uma cabeleireira, comecei a treinar ela, mas não deu certo. E aí eu fiquei. O duro é que você começa a fazer as coisas no desespero, né? Isso. E aí eu ficava meio período lá e a minha esposa começou a ficar lá período integral. E ela e mais 2 manicures. Cara, e aí aconteceu que eu quebrei a perna. Isso foi em 2010, quando eu comprei esse salão. Nossa. E aí eu quebrei a perna. Eu falei, e agora? Ou seja, repouso durante pelo menos 3 meses. Não, mano, era coisa que eu achava que eu ia voltar a trabalhar com 2, 3 meses, né? Nossa. Só que o negócio foi muito mais além. Mas vamos voltar lá. E aí eu quebrei a perna e eu falei, e agora? Ferrou. O que eu vou fazer? Com essa dívida para pagar, sem ter de onde tirar, o que gera no outro salão vai ser para pagar despesas, porque o meu lucro maior era o que eu produzia. Sim. Então, assim, eu não tenho o que fazer. Falei, o que eu vou fazer? E aí, eu no hospital internado, aí conseguiram descobrir o que tinha acontecido. Eu estava com uma bactéria no osso e tal. E só internado eu fiquei 2 meses, direto, sem sair do hospital. Nossa. Completamente desanimado, desacreditado. E meu filho começou a ficar doente, muito ruim. E aí eu comecei a colher frutos da irresponsabilidade. Que eu acho que muitas pessoas passam por isso. E eu passei essa fase. E o que era o fruto da irresponsabilidade? Eu era um cara que eu trabalhava muito, eu ganhava muito dinheiro, tá? Só que eu não guardava R$1. Eu pensava no que eu ia ganhar amanhã de novo. Então eu trabalhava, eu gastava, eu trabalhava, eu gastava e não tinha uma poupança. E aconteceu que eu não tinha de onde tirar dinheiro. 2 meses internado, sem produzir. E aí eu comecei alguns questionamentos. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com o dinheiro? Por que eu fui tanto em restaurante? Por que eu fui viajar demais? Por que eu fiz isso? Por que eu comprei tal carro? Por que eu fui financiar isso? Não precisava. Se eu tivesse guardado, eu tinha comprado à vista. E eu comecei esses questionamentos. Então eu aprendi a minha primeira lição, que foi você controlar as suas finanças. Tá? Eu aprendi isso nesse alvoroço todo. E moral da história, eu fiquei praticamente 8 meses parado. Nossa. Porque aí eu tive uma cirurgia não 100% produtiva. Tive que ficar mais um tempo de repouso, refazer a cirurgia novamente. E aí cogitou a hipótese de eu ter que amputar a perna.
Nossa. E você imagina a minha cabeça, irmão. Aí eu tive, nesse meio tempo, eu chamei a proprietária daquele salão ainda, porque eu não tinha pago tudo. Falei, ó, pra mim não dá, eu vou ter que te devolver ele. Eu não vou conseguir te pagar. E aí ela falou, tá, então eu vou pegar o salão, não vou te dar não tem como eu te dar nada também do que você já pagou. E eu vou passar pra outro. Eu falei, beleza. E aí, mano... Você livrou dessa dívida, né? Então, eu me livrei dessa dívida, mas eu tinha outras. Sim, sim. Eu tinha acabado de comprar minha casa, eu tinha feito várias alterações na minha casa. Então, assim, eu tinha pego dinheiro no banco, eu tinha pego o empréstimo, tinha arrebentado o cartão para poder construir essa casa. Nossa. É a casa que você E mora eu hoje? é onde eu moro hoje. Então, eu cheguei a acumular uma dívida de quase 70 mil reais. Quase 70 mil reais. E aí foi a minha primeira quebra. Foi muito ruim, cara. Assim, eu passei muita dificuldade. A gente começou a depender de cesta básica, né? De ajuda de outras pessoas, pai, mãe, amigos, sogra. E todo mundo ali ajudando, tios. Um paga uma conta, outro paga outra. Os irmãos lá da nossa comunidade, da igreja, pagavam, davam a cesta básica. E aí foi. Se juntando todo mundo e passou essa fase. E aí vem o ponto. Agora eu tenho que começar do zero. De novo. De novo. E aí eu falei, meu Deus, com uma dívida de quase 70 mil reais, sem cliente. Como é que trabalha em paz, né? Sem cliente, cara. Nossa. Porque 8 meses parado. Já era. Algumas clientes foram para outros salões, algumas permaneceram, mas já estavam com outros profissionais. E eu entendia elas de continuar com outros profissionais. Não é só porque eu voltei que vai voltar comigo, sabe? Assim, eu tinha essa consciência. Que bom, né, então cara? Porque senão você entraria numa outra paranoia de tipo assim, cuidei tanto tempo, ingrato, não sei o que lá. E aí entrar numa outra. Sim. E aí eu entrei em vários questionamentos pessoais, né? E eu perdi noites e noites. Porque eu falava assim, cara, eu fui muito irresponsável. E foi na onde eu comecei a estudar sobre finanças, né? Comecei a estudar... Nesse período em casa. Em casa. Quando voltou. Em casa eu já comecei a estudar enquanto eu estava afastado, né? Já fui pegando várias dicas, tal, de controle financeiro, gestão empresarial, e fui vendo várias coisas, fui aprendendo, fui pegando conteúdo, fui fazendo. Ou seja, só pontuando, mais uma vez na dor, você teve que se desenvolver. Então a dor me motivou. E aí eu comecei a estudar tudo, falei, tá, eu aprendi coisas que vão me fazer a passar por isso, mas agora eu preciso trabalhar. Legal, teoria e aí, maravilhosa. Cara, e aí, preciso do dinheiro agora para aplicar isso. Para aplicar isso agora e ver se funciona, porque, né, como é que faz? E aí, cara, eu comecei, e eu voltei a trabalhar, né, e eu chegava no salão e ficava o dia inteiro sem fazer nada, cara. E aí eu ainda tava de andador, passando pelo processo. Tava de andador. E aí eu ia atender a cliente, eu sentava no andador, cortava o cabelo dela. Aí eu levantava com o andador, cortava o cabelo, pintava um cabelo. Aí eu saí do andador, eu fui para 2 muletas. E eu trabalhava ali, eu colocava a muleta no canto da bancada e vinha, dava uns pulinhos, parava, fazia o meu serviço, pegava a muleta, ia preparar uma tinta, ia lavar um cabelo. E foi indo. Aí eu saí da muleta, passei para bengala. E aí com a bengala eu fiquei quase 2 anos, porque nesse meio tempo eu tive uma outra complicação. A placa que colocaram na minha perna quebrou. E aí eu fiquei com a bengala, porque eu não podia pisar 100% no chão. E trabalhei todo esse tempo de bengala. Mas nisso daí eu já comecei a girar. Comecei a fazer novas clientes. Umas clientes que tinham ido para outro salão voltaram. E comecei a atender novamente. E aí eu comecei a me reerguer. E aí eu comecei a aplicar as coisas que eu tinha aprendido. Hoje o Marcelão tem uma reserva financeira, pelo amor de Deus. Hoje é completamente diferente, né? Hoje, assim, a gente não é rico ainda. Não, mas dá para sustentar 3 meses. Dá para sustentar. Hoje a gente tem esse controle financeiro, né? De se precisar de alguma coisa, você tem aonde tirar.
Você tem essa reserva. Marcelão, eu quero que você dê 2 dicas pra galera que tá assistindo a gente aqui. A primeira é como é que faz a gestão do negócio, de forma prática, como é que o Marcelão gere um negócio. E depois eu vou fazer outra pergunta. Mas De forma prática. de forma prática. A como gestão de um negócio. A gestão, tipo, cara, você precisa fazer isso pra ter isso, enfim. Pra você, nem você acabou de contar a tua história, é claro que tu vai falar dessa gestão financeira, mas assim, pra você não perder o seu negócio da noite pro dia sem perceber. Sim. É você fazer tudo conforme o que você tem na mão. É não dar um passo maior que a perna. Você tem que passar pelo processo. Por exemplo, você trabalha com 2 tipos de produto no seu salão e você oferece aqueles 2 tipos de trabalho. Uhum. E aí tem um outro produto que você pode agregar, só que ele é muito mais caro, você vai ter que desenvolver um trabalho em cima dele, tá? Só que vai te gerar um valor maior. Tá, você vai chegar lá. Só que primeiro produza com o que você tem, para depois começar as coisas novas. Então, eu acredito que você tem que saber dosar o que você está fazendo dentro da empresa. Você não pode segurar muito, porque senão você perde o tempo também. Uhum. E você também não pode soltar demais. Então, eu acredito que você tem que ter uma responsabilidade muito grande na questão de que, nessa área da beleza, é muito bom a questão de que, por exemplo, assim, você compra um determinado produto, você faz 5 cabelos, tá? Então, aquele produto vai te gerar 5 valores. Uhum. Se você somar, você paga o produto, tá? Você paga o profissional que trabalha para você e você tira a sua comissão. E aí você separa o dinheiro das contas e organiza o que você vai fazer no próximo passo. Então, eu falo que é um mecanismo que funciona tudo junto. Então, você tem que ser dessa maneira. Ou seja, o próximo passo ele começa na administração daquilo que você tem. Na administração. Ou seja, aplicando, mesmo sem você não ter aquele produto naquele momento, um Sim. exemplo, mas você já aplicando dinheiro para que daqui 3 ou 4 meses você tenha isso. Sim. Legal. Você já vai separando para começar um novo negócio. Você vai construindo uma base. Perfeito. E a segunda é para uma pessoa que começou o negócio e quebrou, como você, como começar de novo? De forma prática. De forma prática. Olha, eu vou te falar o seguinte. A gente tem habilidades dentro da gente que, no meu caso, ela foi o que ocasionou eu agir dessa maneira foi a dor. Uhum. Mas eu acredito que o não desistir nunca estava na minha mente. Então, o não desistir é o principal de tudo. Vai acontecer coisa ruim. Você pode acontecer de quebrar. Nós estamos propícios a acontecer isso, né? Porque não está tudo no nosso controle, não está tudo na nossa mão, não depende só de nós. Mas é o não desistir. Eu nunca desistir. Você pode começar, que nem eu quebrei. E aí, na época, minha sócia ficou na empresa. Mas se eu não tivesse ela que tivesse ficado lá e controlado a empresa naquele momento, eu teria que ter montado um outro salão, porque aquele lá eu não ia ter mais. Então, eu ia trabalhar na garagem da minha casa, eu ia alugar um lugarzinho pequenininho para mim trabalhar, ou eu ia trabalhar para outra pessoa. Então, é não desistir. Não desistir. Top. Fiquei emocionado agora, cara. Não sei se é a gripe, mas fiquei emocionado. Cara, que história. Parabéns, demais, de verdade. Obrigado. Por compartilhar a tua história com a gente, por nos dar esse privilégio de conhecer um guerreiro, cara que desde o início descobriu o que queria e não desistiu. Parabéns pela família que você tem, pela filha, pelo filho, pela esposa, pelo teu negócio, que hoje é um negócio também consistente, agora com uma gestão financeira. Ele é sustentável. Saudável. Cara, parabéns, de verdade. Obrigado por você ter vindo aqui. E aí, eu sempre peço, olha pra câmera e dá uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente. Provavelmente é só o Erivelto que vai estar até o final aqui. Brincadeira. Mas, pô, dá uma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente aqui. Sim. Bom, primeiramente eu que agradeço, né, o convite para estar fazendo esse podcast.
E eu vi o seu trabalho, é um trabalho muito bom, Pô, como eu já feliz. te falei isso, é gostoso demais de ver. E, cara, é muito top isso aqui, a sensação de estar aqui é gostosa. Que bom. É muito bom. E eu falo que, assim, uma dica pra galera é que você só vai descobrir o seu potencial quando você precisar usá-lo. Porque cada um tem um potencial, só que às vezes ele não sabe que ele tem. E quando você está no meio de uma situação na qual depende de você para resolver, ali você vai e faz. Então você só vai descobrir o tamanho do seu potencial quando você precisar realmente usá-lo. Toma. Prendeu, Zanon? Só quando você precisar mesmo, você vai descobrir o seu potencial. Gente, ficamos por aqui. Eu quero agradecer. No início eu não pedi, né, Zanon? Pro pessoal curtir, né? Eu sou um vacilão, né? Tem o e-book também. Já viu o e-book? Como criar novas oportunidades? Tá aqui na descrição também. Eu montei um e-book pra galera. E você, então já, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Vai ser, cara, um material maravilhoso para você disponibilizar para alguém. Mostra para alguém essa história que foi maravilhosa aqui hoje, que eu acredito que vai edificar muito a vida das pessoas. Fechou? E eu te vejo no próximo episódio do nosso podcast Eu Odeio Meu Trabalho. Beijo!